Meu nome é Luiz Lamberto, eu sou presidente dessa instituição, a Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé, e estamos aqui com o José Marcelo Gonçalves Coelho, participa das atividades da nossa casa e é um estudioso, divulgador da doutrina espírita, principalmente no aspecto da mediunidade, esclarecendo este assunto que é tão relevante não só para os espíritas, pois que a mediunidade é um dos pilares do conteúdo da doutrina espírita, mas também pela curiosidade, pelo interesse, pela importância que a mediunidade tem para todas as pessoas de um modo geral. Jesus era médium na definição que se dá a essa palavra? Observemos que a palavra médium significa aquele que é o mediador entre o mundo espiritual e o mundo material. De fato, como nos diz Kardec e como nos diz toda a doutrina espírita, Jesus foi o espírito mais perfeito que Deus nos concedeu como guia modelo, conforme questão 625 do Livro dos Espíritos. Seria ele o médium na acepção que se dá essa palavra? Ora, era ele quem era assistido ou era ele quem assistia? Na verdade, o espírito puro era ele quem assistia de posse da sua natural autoridade moral e intelectual. Portanto, no dizer de Kardec, que espírito ousaria insuflar nos pensamentos? Não era ele médium, porque era ele quem assistia e tinha autonomia espiritual para tanto. Se era médium, complementaria Kardec, era médium de Deus, porque através dele a vontade divina se fazia escoar de maneira absolutamente límpida, transparente, sem mescla. Muito bem. Por fim, o Espiritismo, que nos traz um conhecimento aprofundado sobre a mediunidade, será um dia uma crença geral ou ficará restrita a alguns poucos seguidores? Reportemos-nos mais uma vez ao Livro dos Espíritos, questão 798, que nos diz que o Espiritismo não ficará reduzido ao pequeno número de adeptos, mas será uma crença geral, pois que está na natureza e chegou o momento em que há de ocupar lugar entre os conhecimentos humanos. Ora, mas, complementar os Espíritos, terá muitas lutas a enfrentar. Que lutas seriam essas? Em primeiro lugar, contra a má vontade de muitos que criticam a doutrina espírita, mas sem terem o real conhecimento que seja o Espiritismo. Somos acusados, por exemplo, de seguir uma doutrina que não é a doutrina cristã, quando na verdade a figura central do Espiritismo é Jesus Cristo. É preciso estudar o Espiritismo antes de criticá-lo. Será uma crença geral, mas terá grandes lutas contra o preconceito daqueles que criticam sem saber exatamente o que estão criticando. Mas alguém dirá que o censo de 2000 revelou que somos apenas 1,38% de espíritas no Brasil, cerca de 2.337.432 espíritas na época. Ora, vejam bem, mas em 3 de julho do ano de 2006, em publicação da revista Época, o IBGE já avaliava que seríamos 12% da população da época, o que daria um número em torno de 20 milhões de espíritas. O fato é que a doutrina espírita vai se estabelecer como uma crença geral em seus fundamentos básicos, porque vem para falar de algo que o Cristo nos falou, sobre a existência de Deus, a existência, imortalidade e comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito, a lei de evolução, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, mas em primeiro lugar, vem para nos dizer, reproduzindo Jesus, que em primeiro ponto é preciso amar a Deus de toda a nossa alma, coração e entendimento, que é o próximo, como a nós mesmos. Tocante à mediunidade, para concluir, nos recordamos de que nos encontramos hoje nos últimos tempos preditos pelo Evangelho, tempos de transformação. A esses últimos tempos se referiu Joel, no Velho Testamento,
em profecia repetida por Pedro em Atos dos Apóstolos, quando ele afirmou: e acontecerá, disse Deus, nos últimos tempos, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos serão instruídos por sonhos. A mediunidade é exatamente essa luz derramada por sobre toda a carne, por sobre toda a humanidade. Acabamos de ouvir a entrevista com José Marcelo Gonçalves Coelho sobre mediunidade. Esse companheiro que é um trabalhador e grande divulgador